Imagine uma guerra que durou menos que uma partida de futebol. Uma guerra tão rápida que parece até mentira. Mas o mais impressionante não foi a duração, foi o preço. Em apenas 38 minutos, uma pequena nação foi destruída, milhões foram perdidos, e o mundo percebeu o custo absurdo de desafiar um império. E apesar de durar tão pouco, essa guerra revelou algo muito maior, como o orgulho e o poder podem destruir tudo em questão de minutos. Hoje você vai conhecer a guerra mais rápida e mais cara da história. Se prepare para ficar em choque, porque tudo o que você vai ouvir agora aconteceu em menos de 40 minutos. A história começa em 1896 no Oceano Índico. Zanzibar era uma ilha estratégica, tudo ali tinha importância. As rotas marítimas, o comércio, a posição geográfica, mas era também uma nação pressionada por potências europeias. E qualquer mudança inesperada no governo local era o suficiente para acender um possível conflito. Quando o sultão Hamad bin Tuwaini morreu repentinamente, o trono deveria passar para alguém aprovado pelos britânicos, mas não foi isso que aconteceu. Seu primo Khalid bin Bargash tomou o palácio, trancou as portas e declarou-se sultão sem pedir autorização aos ingleses. Para Londres, isso não era apenas um desrespeito, era uma provocação direta. Os britânicos enviaram um ultimato. Khalid, você tem que desocupar o palácio, renuncie, ou haverá guerra. E o prazo para entregar o poder era absurdamente curto. O sultão tinha até às 9 da manhã do dia seguinte, mas ele não cedeu. A atitude presunçosa do sultão incendiou mais ainda a ira dos ingleses, que ficaram chocados com o quão imprudente o novo autoproclamado líder de Zanzibar era. O ato de rebeldia não seria tolerado. Khalid provavelmente achava que eles estavam blefando, mas eles o provariam o contrário. Khalid reuniu cerca de 2.800 homens, posicionou armas antigas e reforçou o palácio. Ele acreditava que poderia resistir, acreditava que teria apoio internacional, acreditava que a bravura seria suficiente. Ele estava errado em todas as partes. Os britânicos, por outro lado, alinhavam navios de guerra modernos na costa. Navios equipados com canhões enormes, capazes de destruir um edifício inteiro em poucos disparos. E, acima de tudo, eles tinham algo que o sultão não tinha: a disposição de agir rápido. Em poucas horas, navios de guerra britânicos ancoraram diante do palácio. Mas Khalid acreditava ilusoriamente em uma possível resistência por parte de seu sultanato. Quando o prazo do ultimato chegou ao fim, a situação estava definida. O relógio marcava 9 da manhã. E quando o relógio marcou 9:02, o silêncio continuava. Nenhuma rendição, nenhum movimento, nenhuma resposta. E foi aí que a história começou. O prazo acabou. O comandante britânico deu uma ordem simples: abrir fogo. O silêncio da baía foi quebrado pelo som dos canhões britânicos. O primeiro disparo atravessou as muralhas do palácio. Em segundos, o lugar começou a ruir. O palácio, uma grande estrutura de madeira e materiais inflamáveis, começou a desmoronar quase imediatamente. Em poucos minutos, janelas voaram, paredes ruíram, cinzas tomavam conta de tudo. A força do ataque era tão grande que até a música da banda real, que tocava no palácio naquele momento, foi interrompida à força. A fumaça já era tanta que cobria o céu, e o chão inteiro tremia com cada explosão. De um lado, o maior império do mundo. Navios modernos, canhões de longo alcance e tropas experientes. Do outro, um sultanato pequeno, com canhões enferrujados, pouca munição e pouca preparação. A guerra era desproporcional e agora o autoproclamado sultão começava a perceber isso. Os homens do sultão tentaram reagir, mas os canhões eram velhos, enferrujados e lentos. Os britânicos, em contrapartida, tinham tecnologia, estratégia e disciplina. Enquanto Zanzibar tentava lutar com armas do século passado, os britânicos usavam armamentos modernos, precisos e brutais. Foi uma luta desigual desde o primeiro minuto, e todos sabiam disso. Em menos de 10 minutos, a frota naval de Zanzibar, composta por apenas 3 pequenos barcos, foi completamente destruída. O mar virou um campo de fogo,
e o palácio estava em chamas. A defesa se transformou em desespero. O palácio entrou em colapso. Salões inteiros desapareceram. Documentos importantes foram queimados. Histórias de séculos se perderam em chamas. Para os moradores, aquele barulho ensurdecedor parecia o fim do mundo. Para os britânicos, era apenas mais uma demonstração de força. Para Khalid, era o fim do sonho de ser sultão e uma amostra do que a teimosia e a arrogância dele tinham causado. Depois de menos de 40 minutos, tudo acabou. O palácio estava destruído. Navios do sultão haviam afundado. Tropas foram neutralizadas. E então veio a cena mais surpreendente: o novo sultão. O homem que havia desafiado um império simplesmente fugiu. Abandonou tudo e se escondeu dentro do consulado da Alemanha pedindo asilo. Ele saiu do palácio como rei e entrou na embaixada como um homem derrotado. Assim, sem avisar seus soldados, sem se despedir e sem resistir, ele simplesmente abandonou o trono e o conflito. E o preço disso tudo foi gigantesco. O palácio destruído, navios afundados, patrimônio perdido. E um prejuízo que hoje equivale a milhões de dólares. A guerra mais rápida da história e uma das mais caras. Uma guerra que durou pouco, mas deixou cicatrizes que permaneceram por décadas. A Guerra Anglo-Zanzibari mostrou ao mundo que até o menor dos conflitos pode carregar um preço gigantesco. Mostrou o que acontece quando orgulho e teimosia se chocam com o poder militar. Mostrou como a arrogância pode ser mais destrutiva que qualquer bomba. E provou que o poder sempre cobra seu preço, deixando um lembrete claro: decisões feitas no calor do momento podem custar vidas, riqueza e futuro. Quando poder e ego se encontram, a história não precisa de muito tempo para ser escrita. E mesmo que dure apenas 38 minutos, algumas guerras deixam marcas que duram para sempre. Se você gosta de histórias reais absurdas, inspiradoras e financeiras que parecem mentira, e quer continuar se surpreendendo, se inscreva no canal para juntos descobrirmos mais. Compartilhe e curte o vídeo, assim você ajuda o canal e nos motiva a trazer histórias ainda mais incríveis. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.